The Beginning After the End. Volume 1. Capítulo 21. Por Lily Eustia. Eu estava fazendo compras com a mamãe e Lady Alice e Ellie. Ellie parecia um pouco desapontada por seu irmão não querer se juntar a nós, então eu estava segurando sua mão para confortá-la. Ellie, você gosta tanto do seu irmão mais velho? Sim. Mas ele é um malvado por não fazer compras com a gente. Eu queria vesti-lo mais. Ela fez beicinho. De quem você gosta mais, eu ou seu irmão mais velho? Depois de pensar por algum tempo, ela respondeu. Gosto de vocês dois. Do que vocês estão falando? Minha mãe perguntou, puxando minha outra mão. Lilia, o que você acha de Arthur? Ele é um pouco assustador. Como ele é tão forte, mamãe? Achei que crianças como nós não poderiam ser magos até que todos nós estivéssemos adultos. Não era justo. Sempre sonhei em me tornar um mago e fazer mamãe e papai felizes. Acho que é porque ele é uma criança muito talentosa. Disse a mamãe. Então ela olhou para Lady Alice e pareceu se esquecer de mim. Alice, você realmente não tem problemas com tudo que ele te disse? Eu não quero me intrometer, mas não parece um pouco estranho? Você me disse que ele era bom em lutar antes mesmo do ataque do bandido, mas como ele ficou tão poderoso durante o tempo que esteve fora? Eu vi Lady Alice balançar a cabeça. Claro que sei que ele está escondendo muitas coisas. Ele provavelmente não percebe, mas é bastante óbvio quando ele está mentindo. Ele tende a focar seu olhar em um ponto e sua voz fica monótona quando ele mente. É muito fofo como ele pensa que está sendo sorrateiro. Ela suspirou. Tabitha, eu sei que ele está escondendo coisas de nós e Rei também, mas concordamos em dar a ele algum espaço até que ele se sinta confortável o suficiente para nos contar. Acho que é exatamente isso que significa ser pai. Eu sei que ele não tem intenção de causar nada de ruim, então tudo o que podemos fazer é apenas apoiá-lo até que ele esteja pronto. Mentir é ruim. Declarou Ellie. Eu concordei com ela nisso. Sim, Ellie. Mentir é ruim. Arthur Levin. Comecei a me concentrar em meu núcleo de mana, mas fui distraído por uma série de espirros inexplicáveis. Eu estava ficando impaciente com meu treinamento. Eu estava ansioso para alcançar o nível em que estive na minha vida passada, mas isso não estava acontecendo tão rápido quanto eu queria. A luta com a diretora Goldsky tornou tudo muito real para mim. Eu era muito inexperiente e fraco. Não tinha realmente me afetado até agora, mas eu não estava acostumado a lutar como os magos lutam neste mundo. O fato de que não havia nada como conjuradores em meu mundo anterior tornava a luta contra um muito mais difícil. Minha concentração vacilou enquanto minha mente voltava à minha vida passada. A cena daquela noite nebulosa quando a zeladora-chefe do orfanato, a coisa mais próxima de uma figura materna que eu já tive, foi baleada. Eu era jovem, mas pensando bem, essa foi provavelmente a razão de eu ter começado a treinar como um louco. A diretora Vilbeck tinha me escolhido nas ruas, me dando um pãozinho cozido no vapor. Depois disso, ela cuidou de mim, me ensinou a ler e a escrever, me repreendeu e me ensinou modos básicos. E então eles a mataram. Eu não queria me tornar um rei, eu só queria ser forte o suficiente para matar os responsáveis pela morte da pessoa que cuidou de mim, que me amou. Mas nunca foi tão simples assim. Por fim, descobri que os responsáveis pela morte do diretor eram agentes de outro país, em uma missão para encontrar certos indivíduos especiais. Vários outros diretores também foram assassinados, tornando-se mártires em uma guerra secreta. Infelizmente, eu não descobriria a verdade disso até que fosse tarde demais. Eu percebi então que não importa o quão poderoso um indivíduo seja, ele ainda é apenas uma pessoa. Eu precisava de autoridade junto com minha força.
tornar-se rei, então, serviu a esse propósito. A primeira coisa que fiz quando fui nomeado rei foi vingar a morte da diretora Vilbeck. Eu destruí a organização responsável e destruí o país que os havia enviado. Eu ensanguentei minhas mãos com os cadáveres de centenas de milhares de soldados, milhões todos juntos. A verdade cruel, porém, foi que não importa que tipo de vingança eu tomei, isso não mudou o que aconteceu. A diretora Vilbeck ainda teve uma morte injusta. Pior, em minha busca por vingança, o sangue das únicas pessoas que ainda importavam para mim foi derramado, me deixando sozinho em um mundo grande e sombrio. Esta vida seria diferente. Eu não ia deixar aqueles que eu me importava sofrer. Sylvie me cutucou com seu nariz molhado, seu olhar preocupado fixo em meus olhos como se dissesse, estou aqui, fique melhor. Acariciando sua cabeça, tirei minhas lembranças desagradáveis da mente. Eu me lavei, rindo da chorosa Sylvie, que ainda odiava se molhar. Eu estava feliz por tê-la ao meu lado. Não era saudável para mim ficar sozinho com meus pensamentos por muito tempo. As senhoras voltaram de suas compras assim que eu terminei de me vestir. Eu desci as escadas para cumprimentá-las. HMPH. O irmão é um malvado. Minha irmã apenas franziu o lábio inferior com os braços cruzados. Por que eu não fui fazer compras com você, Eli? Eu sinto muito. Eu afaguei sua cabeça virada, e ela enrijeceu seu rosto enquanto se forçava a não sorrir. Como foi fazer compras, mãe, Lady Tabitha? Você conseguiu um monte de coisas? Eu perguntei, minha mão ainda na cabeça da minha irmã. Não muito, apenas algumas roupas novas para Eli e Lilia. Minha mãe respondeu. Eu ouvi uma tempestade de passos vindo em nossa direção. Vincent chegou ao nosso lado, sua excitação óbvia. Seus olhos estavam um pouco vermelhos e ele não conseguiu conter o sorriso no rosto. Você finalmente está aqui. Ele pegou sua filha e beijou sua bochecha. Querido, por que você está tão nervoso? Você esteve chorando? O que está acontecendo? Tabitha parecia confusa. Eu não poderia culpá-la por estar confusa e preocupada, Vince parecia um pouco louco. Você não contou a elas ainda, Arthur. Ele me encarou, o sorriso bobo ainda colado em seu rosto. Balançando a cabeça, eu disse. Eu estava prestes a... Eu acabei de descer também. Diga-nos o que, bebê. Minha mãe parecia preocupada. As mães nunca gostaram de não saber o que estava acontecendo. Vincent e eu estávamos conversando sobre ensinar manipulação de mana a Eli e Lilia, começando hoje. Claro, apenas se Lady Tabitha concordar com isso. Tabitha balançou a cabeça, olhando para o marido. Espere. Isso é algum tipo de brincadeira? Se for, não é engraçado. Não, senhora. Eu sei que nem você nem Sir Vincent são magos, mas é possível que Lilia se torne uma... Eu dei a ela um olhar sincero. Nunca ouvi falar de um método para ensinar alguém a manipulação de mana. Fui ensinado que depende do talento inato da criança despertar por si mesmo. Por que não ouvi falar de ninguém ensinando crianças? Foi difícil convencer Tabitha de que Lilia poderia se tornar uma maga. Ela estava mais cética do que Vincent. Eu não a culpei, no entanto. Vincent nem mesmo me questionou, o que foi surpreendente. A maior preocupação para uma mãe de família nobre era o futuro de seus filhos, e em uma sociedade onde os magos eram as elites, a linhagem hostia, não importa o quão rica fosse, ganharia mais do que alguns olhares de pena. Eu também nunca ouvi falar nisso, Art. Como você planeja fazer isso? Minha mãe perguntou interrogativamente. Mãe, lembra como eu acordei com 3 anos de idade? Bem, ainda consigo me lembrar do que aconteceu e por que funcionou. Então,
Vou fazer com elas o que fiz comigo mesmo. Terei que testá-las antes mesmo de começar, mas para Eli, tenho 100% de certeza de que ela será capaz de despertar e, para Lilia, cerca de 70%. Respondi. A probabilidade era maior para Lilia, mas eu não queria ter muitas esperanças. Ainda havia uma chance de ela não ser capaz de acordar. Céus! Isso é. Me dê um minuto. Eu preciso sentar. Os joelhos de Tabita tremiam enquanto ela caminhava para o sofá. Isso não vai ser uma coisa instantânea. Levará alguns anos para que elas despertem por conta própria, mesmo depois de eu ensiná-las. Os pais Eusti apenas acenaram com a cabeça para isso, então eu me virei para os rostos confusos de Lilia e Eli. Eli, Lilia, você pode sentar no chão perto da lareira? Eu instruí, guiando-as para a sala de estar. Eu quero que vocês duas se sentem em sua posição mais confortável, costas com costas. Deixe algum espaço para que eu possa sentar no meio. Eli ainda não tinha ideia do que estava acontecendo, mas Lilia tinha entendido o que estava acontecendo, e pude ver a expressão determinada em seu rosto. Eli sentou-se com as pernas esticadas para frente, enquanto Lilia se sentou em uma posição mais feminina, com as pernas dobradas para o lado esquerdo. Agora, antes de fazer qualquer coisa, quero que vocês duas fechem os olhos e se concentrem. Se você se esforçar muito, poderá ver alguns pontos de luz. Você vê. Eu me coloquei entre elas agora. Tabita, Vincent e minha mãe estavam todos olhando fixamente. Não, eu realmente não vejo nada. Ouvi Lilia murmurar. Eu já esperava isso, mas vi olhares de pânico nos rostos dos adultos. Ignorando-os, eu virei para minha irmã e perguntei a mesma coisa. Eu estava confiante de que ela seria capaz de ver a luz, mas não tinha certeza se ela reconheceria o que realmente procurar. Mas ela respondeu. Irmão, acho que vejo uma luz pequena e bonita. A próxima etapa envolveu algo que só eu era capaz de fazer. Eu tive que ordenar o mana de todos os 4 atributos elementais em seus corpos de uma vez. Fazendo isso, eles seriam capazes de ver mais claramente as partículas de mana espalhadas por seus corpos. Como a mana em seus corpos estava em sua forma não desenvolvida, ainda não iam para um núcleo de mana, todos os 4 elementos precisavam ser entregues na mesma intensidade para desencadear uma resposta da mana adormecida dentro deles. Vou começar agora. Você pode se sentir um pouco febril, mas quero que aguente e se concentre apenas nos pontos de luz. Enquanto falava, coloquei a mão nas costas de cada garota e ordenei minha mana quadra-elemental nelas. Lilia e Eli soltaram gritinhos de surpresa. Acho que estou vendo as luzes! Exclamou Lilia. Elas são tão bonitas! Uau! Muitas! Ecoou minha irmã mais nova. Agora, esta parte é importante. Vou ajudá-las, mas seus trabalhos é tentar conectar todas as pequenas luzes, certo? Você entende, Eli? Finja que todas as pequenas luzes são amigas e precisam ficar juntas. Você pode fazer isso por mim, Eli? Esta foi a parte mais complicada e longa, e eu precisava ter certeza de que elas entendiam o que fazer. Acho que entendi. Disse Lilia, e Eli acrescentou. As luzes são amigas? Ok. Eu permaneci na minha posição por mais de 1 hora para ativar o mana adormecido em seus corpos, pelo menos até o ponto em que as partículas ficassem visíveis o suficiente para eles manipularem e coletarem. Então, respirando fundo, tirei minhas mãos de suas costas, instruindo-as a continuar juntando as pequenas luzes até que as luzes desaparecessem. Como está? Você acha que Lilia será capaz de se tornar uma maga? Ambos os pais Eustia eram uma bagunça. Eles estavam claramente ansiosos e Vincent mordia nervosamente uma unha. Eu olhei para minha mãe,
até ela tinha uma pitada de inquietação em seus olhos. Eu respondi com um largo sorriso. Não se preocupem. Ambas devem despertar como magos dentro de alguns anos. Meu plano é fazer isso com elas todos os dias durante os poucos meses que estarei em casa. Até então, eles devem ser capazes de treinar por conta própria para formar um núcleo de má. Tabita nem me deixou terminar, ela me deu um grande abraço. Oh, obrigada, obrigada, obrigada. Meu bebê poderá aprender magia. Oh, meu Deus, eu estava tão preocupado com o futuro dela, já que nenhum de nós é mago. Oh! Muito obrigada, Arthur. Lágrimas escorriam pelo rosto de Vincent, e ele manteve o olhar em sua filha enquanto ela meditava. Minha mãe afagou minha cabeça silenciosamente, dando-me um sorriso orgulhoso. Não era tão grande coisa para Ellie se tornar uma maga, já que toda a nossa família podia usar magia. As chances de ela nunca acordar seriam quase nulas. Mesmo se eu não tivesse feito nada, eu estava apenas acelerando o processo. Meu pensamento era, quanto mais rápido ela aprendia magia, mais rápido ela seria capaz de se proteger. As duas garotas duraram algumas horas antes que a mana que eu havia exercido se dispersasse de seus corpos. Surpreendentemente, Lilia durou mais do que Ellie. Ela tinha mais força de vontade do que minha irmã de 4 anos. Meu pai voltou do salão da guilda logo em seguida e ficou em êxtase porque a família Eustia teria seu primeiro mago. Pegando Eleanor e esfregando a barba em sua bochecha, meu pai murmurou: Meu bebezinho vai ser forte como o irmão mais velho. Mas me prometa que você não será mais forte do que papai, ok? Ou ele vai ficar muito triste. Minha mãe riu disso e minha irmã apenas riu, afastando o rosto de papai. Papai! Sua barba faz cócegas. Pare! Tivemos um jantar maravilhoso naquela noite. Vincent e Tabita exageraram nas iguarias, deixando-me com água na boca. SYLV babou bem ao meu lado. A noite terminou com todos felizes, Vincent circulando oferecendo bebidas até para as criadas e mordomos. Os dias seguintes consistiram em eu condensar meu núcleo de mana e minhas habilidades elementares, junto com meus poderes de vontade de dragão. Este foi um processo lento e entorpecente, e me senti estagnado por causa da falta de estímulo. Passei alguns dias durante a semana treinando com meu pai, mas eu poderia dizer que ele estava com medo de me machucar, sempre se segurando, mesmo quando era desnecessário. Além do meu treinamento, eu passava algumas horas todos os dias cuidando de minha irmã e Lili enquanto elas continuavam sua jornada para formar seus núcleos. Foi um processo árduo, e pude ver que minha irmã estava um pouco mais impaciente com o treinamento, então fiz o meu melhor para ajudá-la, fazendo jogos com ela. Também tentei conversar com minha mãe sobre suas habilidades como emissora. Eu perguntei como ela tinha aprendido e treinado quando havia tão poucos emissores, mas ela apenas sorriu para mim misteriosamente, dizendo que uma mulher precisava ter alguns segredos próprios. Fiz uma nota para perguntar a ela novamente quando ela estivesse se sentindo menos reservada. 2 semanas antes do meu aniversário e do início da minha carreira de aventureiro, certa tarde fui surpreendido por batidas fortes e desagradáveis na porta da frente. Quando abri a porta e vi os rostos,